Tem como identificar se um paciente tem risco aumentado para má cicatrização antes de fazer uma cirurgia? Sim, tem como identificar, e esses pacientes certamente são os que terão maior benefício em buscar uma forma de tratamento, uma alternativa para minimizar esse risco. Basicamente, os fatores que aumentam o risco de má cicatrização, de processos cicatriciais ruins, são os fatores próprios do paciente, do organismo dele. Tanto fatores de vida, como tabagismo, obesidade, quanto doenças crônicas que o paciente vem a ter, em especial quando a gente fala dos pacientes diabéticos e pacientes que tenham problemas circulatórios. Então, nestes casos, são pacientes que a gente consegue identificar prévio a um procedimento cirúrgico que o risco dele é maior de ter complicações na ferida operatória, má cicatrização, infecção da ferida operatória, e para esses pacientes o benefício de uma terapia como a câmara hiperbárica para evitar essas complicações é ainda maior e mais necessário. Considerando um paciente com doenças que pioram cicatrização e um paciente sem doença que piora a cicatrização, fazer oxigênioterapia hiperbárica pode fazer com que esses dois pacientes tenham um processo de cicatrização parecido? Respondendo essa pergunta, uma pergunta muito boa, eu diria que podemos trazer o paciente que tem risco maior realmente para um processo, um risco de má cicatrização parecido com o paciente que não tem doença nenhuma. Porque se a gente comparar esse paciente sem oxigênioterapia hiperbárica, sem doença, e o paciente com oxigênioterapia hiperbárica e com eventuais doenças. A oxigênioterapia hiperbárica ela tem um poder tão grande de potencializar e melhorar a cicatrização que eu diria até que ele é superior à não doença do paciente que não tem doença e não está fazendo hiperbárica. Porque se você considerar que aumenta 6 vezes mais a quantidade de oxigênio, que estimula a formação de vasos sanguíneos, mesmo para o paciente doente, ele vai estar potencializando, digamos que assim, além do seu potencial que seria normal, esse processo de cicatrização. Então você está trazendo um benefício que é além do estar normal. Você está gerando um incremento de cicatrização além desse normal ou basal do paciente que não tem doença. Então, o ideal não é só fazer hiperbárica, mas que também não tem doença, fazer hiperbárica, porque, como já comentei em outros vídeos, a cicatrização depende do paciente, mas depende também do tecido. E mesmo o paciente saudável, nós não temos como garantir que aquele tecido não vá sofrer um dano circulatório, um dano de oxigenação maior. Então, tanto para o paciente com doença crônica, como com o paciente saudável, vamos dizer assim, a oxigênioterapia hiperbárica tem benefício e diminui risco para esses dois pacientes. Mas certamente para o paciente que tem uma doença que aumenta o potencial, o risco de complicações, eu diria que não só equipara ele ao paciente saudável, como possivelmente até leva a menos riscos de complicações de ferida do que o paciente que é saudável e não faz hiperbárica. A idade interfere na resposta à oxigenoterapia? A idade interfere praticamente em todos os processos do nosso organismo, tanto nos processos de saúde como nos processos de doença e também a resposta aos tratamentos. Então eu diria que um corpo mais idoso ele vai ter uma resposta diferente de um corpo mais jovem ao tratamento, à oxigenoterapia hiperbárica? Certamente terá. Isso é uma coisa ruim? Não necessariamente, porque depende muito do que leva você a fazer a terapia hiperbárica. Então, mesmo o paciente idoso, ou talvez, eu diria até que pro paciente idoso, pelas dificuldades do organismo dele serem maiores, oferecer oxigenoterapia hiperbárica para ele traz ainda mais benefícios dentro das dificuldades que ele teria para os seus processos de saúde, de cicatrização. Então, as respostas sim são diferentes, mas não quer dizer que no idoso ou no jovem é melhor ou pior. Eu diria que para todos ela é benéfica e depende do que você está buscando na sua terapia.
para o paciente idoso, normalmente nós queremos cicatrizações de feridas crônicas, melhora de quadros de artrose, de desgastes crônicos. Então, para esse paciente, o benefício é muito grande e traz resultados que não seriam conseguidos de outra forma que não com a terapia hiperbárica. Hormônios femininos, terapia de reposição hormonal, menopausa, uso de anticoncepcional, isso interfere no tratamento com a câmara hiperbárica e nos resultados? Não. O tratamento hormonal, os hormônios femininos, eles não têm uma relação direta nem com processos de cicatrização e nem com a forma de resposta da terapia hiperbárica nesses casos. Então, diria que não é de forma nenhuma nenhum tipo de contraindicação, alguma terapia de reposição ou a menopausa em si. Isso não contraindica fazer a câmara hiperbárica de nenhuma forma e esse fator por si não é o que vai fazer piorar ou melhorar o resultado da câmara hiperbárica. Existe alguma implicação no uso da tirzepatida ou das canetas emagrecedoras no tratamento com oxigênio-terapia hiperbárica? Vou responder essa pergunta de duas formas. Primeiro, falando sobre o tratamento da doença do paciente em si, e depois falando sobre a influência do uso das canetas emagrecedoras e a sessão em si da câmara hiperbárica. Falando sobre a questão do tratamento da doença do paciente, a oxigênio-terapia hiperbárica tem a sua ação benéfica nas doenças para a qual ela é utilizada, cicatrização, feridas crônicas, e nesse aspecto, normalmente o paciente que vai usar uma caneta nesses casos, ou ele é diabético ou ele está com obesidade. E tanto diabetes como obesidade são fatores que prejudicam esse tipo de doença, cicatrização de feridas e etc. Então, o uso da caneta emagrecedora como um tratamento para controle de diabetes, para emagrecimento, ele é um auxiliar em toda essa situação, em todo esse tratamento desta patologia em que a câmara hiperbárica também está incluída, e ele traz benefício juntamente com a câmara hiperbárica. Com relação ao segundo aspecto, que é a questão do uso das canetas emagrecedoras, que são os análogos de GLP-1, e a realização de câmaras hiperbáricas, a gente avalia o caso específico, pois a câmara hiperbárica, o ambiente da câmara hiperbárica, por oferecer mais oxigênio, pelo processo de compressão e descompressão, ele aumenta o gasto energético do organismo da pessoa. Então ela gasta mais energia do que o habitual, Se tivesse deitada num lugar normal, ela gasta mais energia significativamente quando está dentro da câmara, e isso gasta o açúcar do corpo, os carboidratos. Então, eventualmente, individualmente, dependendo do caso do paciente, podemos ter que suspender por um período o uso das canetas, caso ele esteja implicado para algum paciente específico no aumento do risco de hipoglicemia, que é a baixa do açúcar no sangue durante uma sessão na câmara hiperbárica. Eu diria que é algo bem tranquilo do médico hiperbarista avaliar e definir isso. A grande maioria dos pacientes que usam as canetas emagrecedoras, nós não precisamos suspender o uso da medicação, claro que avaliando cada caso, Então, toda essa avaliação é feita antes da primeira sessão, com uma avaliação médica, e definimos qual é a melhor forma de conduzir o caso. Então, eu diria que hoje já temos experiências de casos de pacientes que usam caneta e fazem sessões com a gente com bastante tranquilidade. Teve alguns pacientes que eram diabéticos, que usavam insulina, nós tivemos que reduzir, fazer ajustes nas doses para evitar essas complicações, mas tudo isso, como eu disse, aqui na nossa empresa, na Oxigênio, nós temos 3 médicos hiperbaristas, temos uma enfermeira hiperbarista, toda a avaliação é feita de forma adequada, com muito rigor técnico para, antes de mais nada, evitar qualquer tipo de complicação, podendo trazer os benefícios desta terapia. Por que é perguntado sobre obturação nos dentes quando vai fazer câmara hiperbárica? A resposta dessa pergunta é bastante simples e ela não é para todos os casos de restauração. As restaurações mais atuais, que são feitas de porcelana, de materiais mais
próximos ao do dente, eles não trazem nenhum tipo de risco ou problema ou dificuldade para fazer a câmara hiperbárica. As restaurações mais antigas, que são aquelas feitas com amálgama, que é um composto de prata e de alguns outros componentes que é metálico, ele tem uma capacidade de dilatação e de contração diferente ou bastante diferente do dente. Então, como na câmara hiperbárica nós contraímos o ar, né, e os tecidos, os materiais são todos comprimidos e depois descomprimidos, para alguns casos que o paciente tenha restauração com amálgama, que sejam restauros que a gente chama de cavidade fechada, em que ficou realmente uma área aberta no dente que foi preenchida por cima com amálgama, nesses casos há um risco de o paciente poder fazer o que a gente chama um trauma odontológico, que é uma fratura no dente por essa descompressão e compressão do ar e do amálgama dentro do dente. Esses casos são avaliados pelo médico hiperbarista. Volto a dizer, a gente tem pacientes com amálgama que fazem sessões de hiperbárica que não tem problemas. Eventualmente, o que a gente orienta é que nesses casos o paciente pode sentir um pouco mais de dor no dente na hora de fazer ali a compressão e a descompressão, mas a grande maioria dos casos hoje não tem nenhuma contraindicação de fazer por este fator. Os fatores que contraindicam sessões são avaliados na consulta pré-sessão pelo médico hiperbarista.